Vamos falar então sobre algumas dicas de como ser um tipo de pai que não é aquele pai tradicional controlador e também não é aquele pai ou mãe que é permissivo, que deixa o filho fazer tudo. Aquele tipo que deixa todo mundo irritado, que a criança tá aprontando, pintando e bordando e não fala nada, né? Então, vamos ver como dosar essa firmeza com essa gentileza e poder educar os filhos com amor, sem bater, sem xingar, sem fazer a criança se sentir mal, sem fazer a criança ficar de castigo, tá? Então, vamos lá. Realmente a disciplina positiva, ela é baseada nessa firmeza junto com a gentileza. Eu já falei no vídeo anterior que a firmeza, ela significa que a criança tem que respeitar você. Então, quando você fala com firmeza, significa o respeito que a criança tem que ter pelos adultos. Não só por você, como também pelos outros adultos. E a gentileza é o respeito que você tem que ter pela criança. Então, vamos equilibrar essas duas coisas. Quando você vai educar uma criança, a primeira coisa que você deve fazer é se conectar. Seja ela da idade que for, desde bebê até a adolescência, você vai primeiro fazer isso, se conectar. Como é que você faz isso? Se for uma criança muito pequena, você se abaixa, fica no nível dela, olha nos olhos dela. Então, essa é a conexão. Não fale com a criança lá do outro cômodo, gritando com ela. Fulano, vai tomar banho. Fulano, vai fazer isso. Não. Primeiro você vai se conectar para conversar com a criança, tá? Então, ela vai te ouvir mais respeitosamente e você vai falar com ela respeitosamente, tá? Aí, o que você faz em seguida? Você fala de maneira clara e explica para a criança o que você quer dela. Vale lembrar que antes desse momento da correção, você já deveria ter explicado o que você espera dela e o que ela deve ou não fazer. Então, isso é algo já pré-acordado, porque você tem que estar educando, você tem que tirar tempo para fazer treinamento com o seu filho, tá? Então, o próximo passo seria perguntar a ela como vocês podem resolver este problema, tá? Se a criança disser eu não sei, você vai convidar a ela para pensar em algumas soluções ou você vai sugerir algumas soluções e vão entrar num acordo que é aquilo que vai ser feito. E você vai dar um prazo, digamos aí, de uma semana para ver se vai funcionar as coisas conforme esse prazo que você acordou com ela. Bom, então, existem inúmeras situações que surgem no dia a dia que testam a nossa paciência. Por isso, é importante que você aprenda a manter a calma e ter paciência. Como que você pode fazer isso? Bom, em primeiro lugar, no momento que você ou a criança não está calmo, que está deixando as emoções tomarem conta, vocês devem se afastar e se acalmar. Se a criança estiver brava com você, estiver gritando, chorando e não te escuta naquele momento, ela está sendo mal criada com você, você vai dizer assim para ela: eu vou me afastar e quando você se acalmar,
podemos voltar a conversar respeitosamente. Então, quando a criança se acalmar, você volta e conversa sobre o assunto. O que acontece quando o pai ou a mãe coloca a criança de castigo, bate, xinga, diz coisas que depois se arrepende? A criança, ela vai acreditando naquilo. Ela vai pensar que ela realmente é burra, que ela não consegue, que ela não entende. Ou também ela vai tomar um outro caminho, que seria o quê? Suprimir as vontades dela, ignorar os sentimentos que ela tem, para poder fazer tudo bem certinho, bem perfeito, para agradar o pai e a mãe. O que também é uma coisa ruim. Olha só, os dois extremos são ruins. Se a criança entender que ela não consegue, ela vai ser uma criança que pode ter depressão, ansiedade, porque eu não consigo. Meu pai e minha mãe sempre falam que eu não sei fazer nada direito. Ou também ela pode se tornar uma pessoa que não tem vontade própria, não sabe tomar decisões. Então, os dois modos vai levar a problemas futuros. Então, no futuro, essa criança vai ter certas dificuldades na vida para se relacionar, ela vai ter dificuldades, às vezes, no trabalho ou na escola, no casamento. Por quê? Porque ela entendeu errado o que você, pai e mãe, está tentando fazer. Porque, com certeza, o pai e a mãe, sendo aquele controlador ou sendo aquele permissivo, com certeza está fazendo tudo por amor. Faz da maneira que acha que é o certo, que é o melhor para o seu filho. Então, o pai e a mãe, ele não tem culpa de não saber como é a melhor maneira, ou também não saber que aquilo vai ter uma consequência no futuro. Então, uma das coisas importantes para você, pai e mãe, educar o seu filho, é que você esteja bem resolvido consigo mesmo. Então, você, pai e mãe, se não estiver com paciência, se você estiver deprimido, se estiver ansioso, com algum problema de saúde, então procure estar bem para poder estar inteiro na educação do seu filho e poder transmitir isso com clareza de amor. Então, continuando sobre as dicas, né? Então, o que mais nós podemos fazer para tratar nosso filho com amor, com carinho e educar de uma maneira que ele vai estar preparado emocionalmente, psicologicamente, para ser uma pessoa adulta e que tenha bastante capacidade, que acredite em si mesmo e que vá ir para o futuro com confiança. Olha, a principal coisa é sempre envolver a criança nas decisões que você vai tomar em relação a ela. Tudo que você for fazer, você deve combinar com a criança anteriormente e deixar que ela ajude a decidir qual vai ser a solução, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a questão de treinar a criança para o que você quer que ela faça. Você pode até mesmo criar um ambiente de, digamos assim, eu quero que ela se comporte no supermercado. Então, vamos brincar de fazer compra. Você vai explicar para a criança como funciona a ida ao supermercado, que você precisa ter o dinheiro para pagar as coisas que você vai pegar, que você só pode pegar as coisas que pode pagar, que ela vai ter um limite de coisas que ela pode pegar. Digamos assim, você combina assim com ela.
nós vamos ao supermercado. Lá não pode chorar, não pode gritar, não pode sair de perto do pai e da mãe e não pode pegar tudo que tá nas prateleiras. Você vai poder escolher um item. Se você quiser outro, você tem que tirar aquele do carrinho e pegar outro, que esse é para você. Então, você tem direito a escolher digamos, ou um pacote de salgadinho, ou um doce, ou alguma coisa que você deixa assim de guloseima para a criança escolher. É lógico que você vai comprar muitas outras coisas para a criança, ir para casa, etc. Mas você combina com a criança que o dela, que ela pode escolher, é aquela quantidade X. E se ela quiser outro, ela tem que trocar, ela tem que tirar do carrinho e colocar o outro, tá? Se você vai combinar com ela que ela pode pegar um brinquedo, digamos um Kinder Ovo, que as crianças gostam de pegar, ou alguma coisa assim, então você combina, você pode pegar um desse aqui. Se você quiser outro, daí tem que tirar esse e colocar o outro. Então, quando tiver durante a compra, a criança já sabe o que foi combinado. Se durante ali o mercado a criança deixe ou fizer qualquer coisa, você tenta se acalmar, não perca a paciência naquele momento e não brigue com a criança na frente das outras pessoas. Quando essa situação acontece em público, você tem que tentar ir para um lugar reservado e lidar com a criança só você e ela. Porque existe uma pressão das pessoas ali olhando para você, para ver como você vai resolver aquela situação. E aí o que acontece? A situação piora. Porque as pessoas às vezes podem criticar o teu jeito de educar. Alguns podem achar que você deveria bater. Outros podem achar que você deveria deixar a criança levar o que ela quer. Então, não se deixe levar por essa pressão. Resolva do seu jeito, em particular, reservado, tá? Não resolva as coisas em público. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Vamos pensar assim, que você tá no teu trabalho, você fez alguma coisa errada e o teu chefe chega e chama a tua atenção na frente de todos os outros funcionários. Ele tá querendo mostrar que como chefe ele tem poder. Aí os outros funcionários vão olhar pra você, você vai ficar muito envergonhado, né? O seu chefe, ele vai querer mostrar ali que ele pode mais que você, obviamente. Ou se o contrário, ele deixar você, não, tudo bem, pode deixar assim mesmo. O que os outros funcionários vão pensar também, né? E você, como é que você vai se sentir? Bom, então, o que é o certo? Chamar a pessoa em particular e resolver. A mesma coisa você deve fazer com o seu filho, tá? Não fique educando ele, corrigindo ele em público. Outra dica muito importante, não foque no problema, foque nas soluções. Então, se a criança está fazendo alguma coisa errada, você vai conversar com ela de maneira respeitosa e vocês vão falar sobre quais seriam as possibilidades para que aquilo não acontecesse mais. Também a criança precisa aprender a se expressar com palavras. Isso é, sem gritar, sem xingar, sem chutar, jogar as coisas. Então, ela está aprendendo a controlar as emoções dela. Só que se você, pai ou mãe, não sabe se controlar, como que você espera que o seu filho se controle? Se você perde a paciência com ele, bate nele, xinga, põe de castigo, faz ele se sentir mal, então ele vai aprender com você que a hora que ele se descontrolar, ele vai fazer a mesma coisa, né? Então, sempre tratando com respeito, com firmeza,
sempre agindo com gentileza e ensinando para a criança como conversar e se expressar e como tomar as decisões. Existem adultos que não sabem tomar decisão. Tem pessoas que você sai com ela para fazer compra, você fica louco, por quê? Porque a pessoa leva 2 horas para decidir qual sapato vai levar numa loja. Ou não sabe se leva ou se não leva, quando leva ainda se arrepende. Então, tem adultos que não sabem tomar decisões. Por quê? Porque não foi treinado quando criança a tomar decisões. Porque os pais sempre impuseram tudo. Não, é esse sapato que você vai usar, é isso aqui que você vai comer, é isso aqui que você vai fazer. Então, a criança tá lá, rígida, né? Só obedece. Quando é adulto, o que ela vai fazer? Ela não vai saber qual sapato que ela vai escolher, qual roupa que ela vai usar. Ela vai provar o guarda-roupa inteiro antes de sair de casa. Então, a infância é o momento de ser treinado para todas essas coisas. E essas dicas que eu estou dando hoje são dicas de ouro para você, pai e mãe, aplicar aí com o seu filho e você vai ver que vai dar resultado. Só que o começo sempre é difícil. As coisas não mudam assim. Você já estava educando seu filho de uma certa forma. E agora, quando você for mudar, você não pode somente agir sem conversar com ele, sem falar que você vai mudar. Você vai sentar, se for um adolescente, você vai conversar, a partir de hoje, nós vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar fazer assim, 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 tá? Então, fique ligado aqui no meu canal, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notícia de novos vídeos e vai curtindo, compartilhando, comentando, sugerindo próximos temas para os próximos vídeos, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar.